Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que alegria, que satisfação me reencontrar com vocês aqui no canal Repensando Meu Cristianismo. Vocês estão ouvindo ao fundo aí Michael W. Smith na sua lindíssima interpretação de Amazing Grace. E vocês estão vendo aí na tela, é o motivo do nosso vídeo, digamos assim, um trecho, na verdade um corte do podcast lá do Inteligência Limitada, debate que aconteceu entre evolucionistas e criacionistas. E, gente, foi assim, eu assisti, claro, eu assisti parcelado, porque esse podcast já teve quase 11 horas de duração. E eu até disse a um amigo querido que eu não me manifestaria sobre o vídeo, sobre o podcast. Ele pediu, até sugeriu, na verdade, que eu emitisse a minha opinião. Poxa, fico muito feliz que a minha opinião seja relevante para pessoas a respeito de um tema em particular. Eu até disse para ele da minha dificuldade de falar sobre esse vídeo, sobre esse podcast lá no Inteligência Limitada, porque a gente é tentado, ao falar sobre um podcast, a gente é tentado a fazer juízo de valor de pessoas, né, pessoal? E eu não quero caminhar por essa trilha. Eu não quero, até porque isso vai contra a minha fé cristã, né? Eu não quero, vai contra os meus valores teológicos, né? Eu não quero reduzir o meu trabalho a fazer juízo de valor de pessoas. Mas, claro, como qualquer teólogo, obviamente a gente reflete sobre temas, a gente analisa. eh, Proposições que são feitas, afirmações que são feitas, determinadas compreensões, e eu acho que isso sim é positivo, né. Nós precisamos de fato exercer a nossa criticidade sobre, determinadas ideias, conceitos, e eu quero aqui fazer um rápido balanço na minha avaliação, esperando contribuir com você que me assiste, a respeito desse debate. A primeira questão que eu quero destacar em relação a esse debate, eu acho que eu acho que ele evidencia é o seguinte: tanto a ciência quanto a religião possuem os seus limites. E um problema que eu vejo acontecer em relação aos dois campos é o seguinte: é um campo querendo fazer juízo de valor do outro. Por exemplo, se você me convida para debater com um biólogo, com um físico sobre criação ou evolução, eu particularmente não aceitaria. Por quê? Porque eu não entendo bulhufas de biologia, de zoologia, e eu acho muito arriscado eu querer transitar e refletir sobre determinadas questões técnicas, inclusive, relacionadas a esses campos de conhecimento científico, né. Agora, por outro lado, eu vejo pessoas da área das ciências fazendo juízos de valor e usando o conhecimento científico que tem para criticar a religião. E há questões relacionadas às origens da humanidade, às origens do universo, que têm implicações diretamente filosóficas, né, e a gente pode levantar esses questionamentos, né. Então, assim, eu acho muito impróprio também quando cientistas começam a fazer juízo de valor. Por exemplo, aquilo que o Richard Dawkins faz é horrível, né. No Brasil nós temos alguns acadêmicos que caminham um pouco, também nessa direção, porque ele começa a fazer juízo de valor e quando você analisa os argumentos que são apresentados pelo Dawkins, alguns deles inclusive são risíveis, para não dizer ridículos, né. Veja pessoal, argumentos, né, estou criticando os argumentos dele. Então você vê, até naquele documentário dele, inclusive, quando ele fala lá sobre o documentário que está no YouTube, você pode assistir aqui, que leva o título Deus um Delírio, que é título de um livro que ele publicou e que no Brasil foi traduzido também. E, cara, eu comecei a ler esse livro, pessoal, eu comecei a ler esse livro, eu falei, caramba, assim, os argumentos são vários, os argumentos ali me parecem muito pobres, muito pueris, né, mas por quê? O Dawkins é um cara da biologia, me parece que ele é biólogo, né, e não vou entrar no mérito aqui da competência dele, porque ninguém ocupa uma cadeira em Oxford se não for competente, né, acho que isso é consenso aqui entre a gente, mas assim, o cara começa a transitar numa área que não é a praia dele, então assim, e fala muita besteira, fala muita bobagem. Aqui no Brasil, nós temos um acadêmico muito respeitado que fala sobre, que pesquisa há muitos anos a questão do Jesus histórico, aí tem um reels dele no YouTube que assim, quando eu vi, eu falei, cara, e que ilustra um pouco essa questão de acadêmicos, de cientistas, que parecem ter um ranço da religião e usam esse conhecimento para criticar a religião, né? Aí ele inicia o vídeo de forma até muito legal. Ele fala bem assim: é um Reels, né? Um vídeo bem. Desculpa, gente, no YouTube não é Reels, né? No YouTube é Shorts. Desculpa, gente. Shorts lá no YouTube.
Aí ele inicia o vídeo ali falando e, assim, aí ele vai "Ó, se você quer estudar sobre o Cristo da fé, né, tá tudo bem e tal, questão do dogma, você pode", tipo, ele tá dizendo, né, "você pode escolher isso, é uma escolha sua, não é mas aqui, se você quiser fazer um estudo sério sobre Jesus, né, aí nós vamos falar do Jesus na perspectiva do Jesus histórico". Ou seja, ele coloca a abordagem de fé a respeito de Jesus como se fosse algo que não é sério. Ele transparece isso na fala dele até com muita clareza. Então, assim, isso a meu ver é deplorável, porque é gente da ciência querendo discutir questões de fé, que é do âmbito religioso. Como também é deplorável, como também é lamentável o que essa galera do criacionismo vem fazendo, porque eles querem discutir, né? E aqui eu vou dar nomes, pessoal, porque o podcast está lá para vocês assistirem, e hoje são grandes representantes do criacionismo no Brasil e do design inteligente, o Adalto Lourenço, o Eberlin, e outros, né? Existe até instituições organizadas trabalhando essas questões. Eu, Rony, acho lamentável também o que essa galera vem fazendo. Por quê? Porque é a galera da religião querendo discutir questões de ciência. E aí, por vezes, eles também fazem o que o pessoal do outro lado faz, que é usar o conhecimento religioso, que é usar questões de fé para depreciar determinadas afirmações, determinadas questões, inclusive, que hoje são consensuais na ciência contemporânea, né? Então, esse é um ponto que eu queria destacar, que eu acho que a gente pode fazer um balanço aqui, e hoje, particularmente, eu me inclino mais a separar essas áreas. Eu acho que religião ela tem as suas especificidades, assim como a ciência tem as suas especificidades. Eu não preciso necessariamente tratar uma como antagônica à outra, né? E também não ajo que, e também, desculpa, também não entendo que eu não vou agir como se necessariamente uma tivesse que convergir com a outra, porque elas estão trabalhando com categorias diferentes. E aqui entra o segundo ponto que eu quero destacar, que eu acho extremamente problemático o que essa galera do criacionismo vem fazendo, que é a questão de pano de fundo hermenêutico, tá, pessoal? É o pano de fundo hermenêutico. O que que essa galera vem fazendo? Você vê isso muito na fala do Adalto Lourenço, você vê isso muito na fala de outros criacionistas, que é querer interpretar a Bíblia com categorias da ciência contemporânea. Isso é um absurdo. Isso não existe. Não existe, acho que é assim que se fala, como dizia o padre Quevedo, né? Me enrolei aqui na pronúncia. Gente, é um absurdo isso, a meu ver, no meu entendimento. Por quê? Porque a Bíblia não foi escrita com essas categorias. Você, para entender o texto bíblico, você precisa respeitar o Sitzenleben dele, né? Essa expressão alemã, muito usada na exegese, que significa lugar da vida, lugar geracional desses textos bíblicos. Então, essa galera quer interpretar a Bíblia usando categorias da ciência contemporânea, né? Então, você vê esse pessoal muitas vezes. E aí tem um outro caminho também, que está imiscuído com esse, que é meio que uma via de mão dupla. Eles querem também olhar e legitimar determinadas afirmações científicas com o texto bíblico. Então, essa associação, a meu ver, ela é muito imprópria. E aqui eu me alinho a Johann Konis quando ele fala que, por vezes, no texto sagrado, no texto bíblico, a, o, a, o fato histórico ele é imerso, ele é absorvido na narrativa. Então não é que a Bíblia não descreva fatos, mas ela não utiliza os, o, a, um modo de descrição como acontece na crítica histórica hoje, né? Então essa galera vai para a Bíblia e vai para a ciência usando categorias de uma na outra. Gente, isso é muito impróprio. Você vê, por exemplo, um vídeo do Adalto Lourenço lá no Vejam Só, e ele falando, ele explicando questões de física quântica à luz de Trindade ou vice-versa. Gente, isso é um absurdo do ponto de vista hermenêutico, né? A meu ver, isso representa, inclusive, um desrespeito ao próprio texto bíblico, porque a Bíblia é livro religioso, é livro teológico em certo sentido. Então não dá para você levar para a Bíblia essas categorias. Então, pessoal, ao meu ver, isso é muito problemático, é algo que deve ser evitado, né? A gente precisa respeitar o Sitzenleben da Bíblia, se apropriar de instrumentos corretos para interpretar a Bíblia e entender o que de fato o texto bíblico está dizendo a partir do seu tempo, né? A gente pode, naturalmente, como religiosos que somos, e recebemos a Bíblia como palavra de Deus, entendemos que a Bíblia é palavra de Deus, e como diria minha professora de exegese lá na PUC, né, a doutora Maria de Lourdes, ela é palavra de Deus em palavras humanas, né, um dos livros dela, inclusive, que eu recomendo aqui a leitura.
Então é palavra de Deus, mas é palavra de Deus em palavras humanas. Então esses autores estão escrevendo com as suas categorias, com os instrumentos de seu tempo, com as suas noções, e isso precisa ser respeitado. Infelizmente, essa galera do criacionismo bíblico no Brasil não vem fazendo isso.